dias, graças a Deus. Nós queremos agora falar a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Nós queremos usar um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 13, que nos diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito bem, esta é a palavra que Deus fala conosco através do evangelista Mateus. Mateus é o primeiro livro, o primeiro evangelho da Bíblia. E nós lemos aqui Mateus 24, 13, aonde ele diz, está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para nós falarmos sobre perseverança, nós precisamos entender o significado desta tão importante palavra, que é perseverança. Qual o propósito da perseverança? Quais os benefícios da perseverança? Por que devemos ser perseverantes? Até onde e onde a perseverança pode nos levar? É o que nós vamos decorrer agora no momento da palavra de Deus. É o momento com Deus e também é o momento da palavra, né? Os louvores edificam? Sim. Os louvores alegram nossa alma. Mas a palavra é quem edifica. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O tema de hoje do programa Momento com Deus é perseverança. Qual o significado desta palavra perseverança? A palavra perseverança significa estar firme ou ser constante. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, a igreja naqueles dias, ele diz: sede firmes e constante, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então nós vemos aqui o significado da palavra perseverança, que significa ser firme, ser constante. Todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador, ele deve perseverar. Mas perseverar para quê? Para ser salvo. Pois a salvação só será adquirida para aqueles que perseverar até o fim. A salvação não é para aqueles que desfalecem, ou para aqueles que desviam-se dos caminhos do Senhor, ou abandonam a fé. Não. A perseverança é para aqueles que continuam firme, em fidelidade, em obediência, uma vida regrada pela oração, pela santificação. E é esse tema que nós vamos falar sobre perseverança. Nós sabemos, meus amados irmãos, pela palavra de Deus, que a salvação ela é um ato divino que nos foi concedido através da pessoa maravilhosa, gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi pelo amor de Deus, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos entender aqui que a salvação, ela é um ato divino. Foi nos concedido através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele quem nos deu a salvação, pagou um alto preço, a morte de cruz, derramou o seu sangue, para que através do sacrifício do Calvário, nós pudéssemos alcançar a salvação. Salvação que significa livramento
da grande tribulação e do juízo final que virá futuramente sobre a humanidade. Quando nós falamos sobre perseverança, a Bíblia ela dá inúmeros exemplos de homens, mulheres que foram perseverantes. Por que não falar do maior exemplo de perseverança que foi o nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1, lá fala sobre a tentação de Jesus. Ou melhor, Jesus foi tentado. Mas tentado a quê, pastor? Jesus foi tentado a desistir do plano, do projeto, da missão que ele tinha. Jesus foi tentado. E nós vemos no texto de Mateus 4, versículo 1, a primeira tentativa de Satanás contra Jesus em sua tentação foi, ele disse: transforma estas pedras em pão. Então esta foi a primeira tentativa de Satanás contra Jesus, porque Jesus estava cansado, com fome, os 40 dias jejuando no deserto, ele sente fome. E aí o adversário aparece para ele e diz, tentando e dizendo: transforma estas pedras em pão. Mas Jesus deu uma resposta para ele, reagindo à sua oposição, e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da parte de Deus. Mas como, meus irmãos, o adversário, ele não desanima, ele não cansa, ele trabalha dia e noite, ele não cansa, ele não descansa e não para dormir, ele continua tentando Jesus novamente. E a segunda prova foi, transportou Jesus à cidade santa e sobre o pináculo do templo, e disse para ele: lance daqui abaixo. E aí ele cita a Bíblia, o Salmo 91, e dizendo: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Então eu vejo aqui que o adversário também conhece a Bíblia, palavra. Ele cita um texto do Velho Testamento, mas precisamente o Salmo de 91, de número 91. Mas aí Jesus diz para ele, responde com autoridade: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o seu reino. E aí ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostares e me adorares. Olha só como o adversário demonstra aqui em Mateus 4 que o mundo jazia no maligno. O mundo e as suas corrupçências, o pecado, a iniquidade, as coisas fáceis, o adultério, a fornicação, a prostituição, as riquezas, as injustiças, tudo pertence ao adversário. Ele oferece um mundo terreno de glória. Mas Jesus, focado na sua missão de vir cumprir com a vontade do Pai, que era resgatar o homem que estava destituído da glória de Deus, a Bíblia diz que Jesus então responde para ele e diz: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirá. E aí o inimigo percebe que Jesus o resistiu, viu que ele tinha perseverança, percebe que Jesus era um homem perseverante, pois estava na oração. Um exemplo de Jesus para nós, o nosso Senhor amado, é que ele orava, que ele consagrava. E ele obteve vitória porque a sua vida estava em consagração, em oração, em clamor ao Pai. Muitas vezes
Muitas pessoas não conseguem vencer os pratos malignos, os convites satânicos, por falta de oração, por não conseguir perseverar na oração, na santificação. E quando essa pessoa está dessa forma, ele se torna uma pessoa frágil, propício a receber o convite do adversário. Mas quando nós estamos em clamor, em oração, em busca, então nós temos graça e força para dizer não ao pecado, e sim à vontade de Deus. E foi aqui que Jesus nos dá o exemplo de perseverança, porque ele foi tentado a desistir. Quantas pessoas são tentadas a desistir? Quantas pessoas que a sua fé é desafiada? Quando o inimigo se posiciona contra a vida de alguém, oferecendo coisas terrenas, para que ele coloque Deus em segundo plano, para que ele deixe de perseverar, para que abrace as coisas mundanas e afasta-se de Deus. Quantas pessoas são tentadas a desistir do chamado, da vocação pela qual o Senhor lhe concedeu? Quantos opositores têm se levantado, usado por Satanás, para fazer com que você desanime, desmoreça, desfaleça? Pois tudo que o diabo quer, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado, está nos ouvindo agora, é desanimar você, é fazer com que, usando palavras, ações, gestos, circunstância, muitas vezes para você desistir da sua fé. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus tem algo muito grande para a sua vida, que ele tem algo especial para a sua vida, e por isso ele trabalha de todas as formas para destruir a sua vida. Mas eu quero profetizar nesta tarde que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e aquele que te escolheu, aquele que te dá a vitória. Então, receba esta palavra que estamos falando para você sobre perseverança. Perseverança é ser firme, é ser constante. E Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Resistiu aos convites do adversário, abriu mão de tudo, não aceitou nada, mas preferiu continuar no foco da sua chamada e naquilo pela qual ele estava, ou que ele foi enviado para cumprir. Então nós precisamos de perseverança, a igreja precisa de perseverança. Quem quer chegar no céu precisa entender que sem perseverança jamais nós vamos chegar no céu. Muitos estão deixando de perseverar. Muitos estão deixando de manter firme a sua fé, a obediência da palavra de Deus. Cristão que outrora vivia uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus, hoje estão corrompendo, deixando o caminho da verdade, vivendo a mentira do mundo, vivendo os prazeres da carne. E a Bíblia diz que aqueles que vivem pelos desejos da carne não conseguem agradar a Deus. Então nós precisamos entender que perseverança é para aqueles que querem chegar no céu. Quem não quer chegar no céu não vai perseverar, não vai continuar firme, não vai continuar sendo constante, porque não querem chegar no céu. Mas para chegar no céu é preciso perseverar. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou falando, mas é a palavra que está dizendo em Mateus 24:13. Aquele ou aquela que quiser herdar a vida eterna tem que perseverar até o fim. Precisa continuar servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, tendo a palavra como regra de fé e prática para a sua vida. Se não for desta forma, não conseguirá entrar no reino dos céus. E quando nós falamos sobre perseverança, nós vemos no Evangelho de São João, capítulo 6, verso 60, que Jesus fez teste de perseverança com seus discípulos. Muitas vezes Jesus quer ver se nós somos ou não perseverantes. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus estava ensinando à multidão a palavra,
E a palavra daquele dia foi uma palavra muito forte, uma palavra de correção, uma palavra que confrontava a vida de muitas pessoas ali. E muitas pessoas não resistiu à palavra. Como também a Bíblia diz que nos últimos dias muitos não sofrerão a sã doutrina. Quantos têm deixado a doutrina de lado? Quantos que outrora tinham uma vida de santidade deixaram de perseverar? Quantas pessoas que eram assíduas, perseverantes na presença de Deus, que resistiam ao pecado e hoje deixaram, pegando toda a mistura que o mundo lhe oferece, e não conseguimos hoje às vezes nem identificar a pessoa como um cristão, pela forma de vestir, pela forma de andar, pela conduta, pois a sua vida muitas vezes está pior do que um ímpio lá fora, porque deixou de perseverar, porque deixou de ser santo. E nós vemos que Jesus, aqui no capítulo 6, verso 60, Jesus faz teste de perseverança com os discípulos. A palavra dura foi pregada. Alguns começam a sair. Não, dura esta palavra. Não quero esta palavra. Jesus hoje está falando muito forte. Esta palavra está mexendo comigo. E a Bíblia diz que começaram a sair um após o outro. Pedro, inquieto com aquela cena, vai até Jesus e diz: Mestre, não incomoda-te que as pessoas estão indo embora? As pessoas estão saindo, pois a tua palavra é uma palavra muito forte, uma palavra dura. Aí Jesus olha para Pedro e diz: se você quiser ir, você pode ir também. Esta é a palavra que leva o homem para o céu. Se aceitar as minhas palavras, terá vida eterna. Se não, não tem como ir à frente. Então Pedro olha para aquele momento e diz: Senhor, como pode ser isso? E Pedro diz: Senhor, como eu posso ir? Porque nenhum outro nome é a salvação ou a vida eterna. Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Não há salvação em outro lugar. Não há vida eterna em outro lugar. Tu és a fonte de vida. Tu és a salvação que se manifesta ao homem. Aí Pedro entendeu que é preciso aceitar a palavra. Infelizmente hoje nós temos muitas pessoas que querem um evangelho fácil, um evangelho de Nutella, um evangelho de ensine hoje, um evangelho light. Não querem compromisso, não querem viver a verdade, querem viver uma vida tranquila, sossegada. Mas como se fala em perseverança, não quero não. Porque perseverança exige compromisso. E hoje, muitos cristãos, infelizmente, não querem ter uma vida de compromisso diante de Deus. São crentes, até vão à igreja, mas não querem ter um comprometimento com Deus verdadeiro. Aceitar o convite para servir com lealdade. Ser santo nas palavras, ser santo nas vestes, na forma de ser. Porque isso é coisa do passado. Não, o meu Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Quem mudou ou quem está mudando são os líderes, são as igrejas. São muitos que estão deixando de viver a verdade. Muitos líderes estão ensinando o povo a mentira, a andar no caminho descompromissado com a palavra. Mas eu prefiro seguir o que Jesus estava ensinando em João 6,60. É melhor sofrer a palavra, mesmo que a palavra confronta muitas vezes, do que viver um evangelho de mentira, de falsidade. Hoje nós estamos vivendo um evangelho que o homem na terra só querem as bênçãos, só querem as bênçãos de Jesus, mas não querem o dono da bênção. Porque o dono da bênção, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade libertará. A verdade liberta. E muitos não querem deixar a mentira, não querem deixar o engano, a falsidade.
as coisas injustas, querem viver um evangelho duplo. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, desfrutando das carnalidades. E muitos corrompidos estão dentro da igreja, até mesmo em cima dos púlpitos das Assembleias de Deus. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Existem muitos homens santos, sim. Existem muitas pessoas que estão perseverantes, existe. Homens sérios, de verdade, mulheres santas, mulheres de Deus. Mas existem muitos falsos profetas, mentirosos, enganadores, aproveitadores, os sufrandos da fé dos outros. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, que naquele último dia muitos estarão diante do Senhor, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E serão condenados por isso. Então Jesus nos dá o exemplo. Nós precisamos ser perseverantes. Se você quer chegar no céu, você precisa ser perseverante. Você precisa ser firme. A vitória não é para aquele que corre mais. Não, o crente tem que ter uma marcha. Por isso Paulo diz: sede firme e constante. A velocidade do crente não é uma velocidade extrapolada. Ele é firme, ele tem uns passos firmes na verdade. A vitória não é para aquele que corre mais, mas é para aquele que é firme, que caminha em passos firmes, porque sabe que vai chegar. E é isso que a palavra de Deus diz para nós. Precisamos ser firmes. Devemos perseverar em servir ao Senhor. Em Josué capítulo 24, versículo 15, quando o povo de Deus, nos dias de Josué, estava se voltando para os deuses dos amorreus, dos cananeus, para a idolatria, muitos deixando de servir a Deus, de honrar a Deus, de perseverar no caminho do Senhor, e começa a misturar-se com as coisas ou com os povos vizinhos. Josué, um exemplo de perseverança, se coloca de pé diante da congregação e diz: se hoje vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem há de servir. Se é o Deus de vossos pais que ficaram além dos rios, deuses dos amorreus, ou se é o Senhor. Aí Josué fala com muita convicção, dizendo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esta foi a palavra que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Convicção de fé, posicionamento espiritual, para aqueles que querem vencer ou querem desfrutar de algo na presença de Deus. Ele tem que ter convicção de fé. Não olhar para aqueles que estão se desviando da verdade ou para aqueles que não querem compromisso, não. Mas nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A perseverança, meus irmãos, era uma principal característica da igreja primitiva. Uma igreja que nos traz belos exemplos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, aonde a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Três coisas eu vejo aqui na palavra de Deus. Perseverava na oração, no partir do pão, comunhão uns com os outros. E a Bíblia diz que muitos sinais e maravilhas aconteciam no meio da igreja, porque a igreja primitiva era uma igreja perseverante, perseverava na doutrina dos apóstolos. E esta igreja primitiva aqui é um exemplo para nós. Nós precisamos perseverar na doutrina, na oração, no clamor a Deus, perseverar na comunhão uns para com os outros, no amor fraternal, vivermos a palavra do Senhor, porque assim, com certeza, nós alcançaremos as muito ricas bênçãos de Deus. Então, assim como a perseverança era a principal característica da igreja primitiva, também deve ser a principal característica da igreja da presente era.
ser perseverante na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos continuar firme, servindo ao Senhor, mesmo que muitas vezes a dor, a dificuldade venha sobre nós. A oração, a comunhão, a orarmos uns pelos outros, nós possamos continuar nesse propósito. Atos 12, a Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão por causa do Evangelho, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E Deus visita a Pedro na prisão, envia um anjo e faz com que as cadeias se abrem, as algemas se caem e ele é liberto daquela prisão para continuar pregando o Evangelho. Perseverança na oração, perseverança na palavra, firme. É isso que a igreja precisa viver. Uma vida de oração, uma vida na presença de Deus. Porque só mesmo pela oração, Pedro estava sofrendo na prisão por amor ao Evangelho. Mas mesmo assim a igreja estava nas suas casas orando a Deus. Assim deve ser o posicionamento da igreja quando alguém está passando por um momento difícil. A igreja deve orar para que Deus visite a causa daquele irmão, daquela irmã, para dar a vitória. Felizmente, muitas pessoas hoje não querem orar, porque a oração ela é sacrifício. Oração de joelho, oração na presença de Deus, requer sacrifício, e muitos hoje não querem sacrifício. Querem receber, mas não querem pagar o preço. Querem ver milagres, mas não querem orar. Como pode ser isso? Precisa orar, precisa clamar. Você quer vitória? A oração é o veículo, é a chave da vitória. Quando nós oramos, nós estamos fortes para vencer as lutas que chegam sobre nós. E a Bíblia diz que em meio à perseguição, uma bela história de grandes heróis da fé. Entre eles são muitos, mas eu quero falar aqui de um exemplo de um herói da fé, de um exemplo de um irmão Policarpo. A Bíblia diz que este homem, a história diz que Policarpo, aqui no início, no tempo da igreja primitiva, ele havia 86 anos, um homem de fé e perseverança na presença de Deus. Pegaram o irmão Policarpo, o império, levaram ele e disseram: olha, Policarpo, você está incomodando as pessoas com esta palavra de Jesus. Você está pregando Jesus todo dia, incomodando as pessoas, falando que ele salva, que ele cura, que ele liberta. E hoje você vai ser sentenciado, mas você terá uma oportunidade de ser livre. E aí disseram para Policarpo, dizendo: olha, se você negar esse Jesus, parar de pregar ele, você vai ser livre, você vai ser solto, você pode ir para a sua casa, a sua vida vai voltar ao normal. Nós não vamos mexer mais com você, Policarpo. Pare de pregar esse Jesus. E essa foi a chance que eles deu para Policarpo para se salvar com vida. Mas Policarpo, convicto da sua fé, perseverante em Deus e na sua palavra, ele diz: há 86 anos faz que eu sirvo ao meu Senhor, e ele nunca me fez mal algum senão o bem. Como poderia eu agora negar a minha fé? E a Bíblia diz que Policarpo, ele foi queimado vivo. Acenderam uma fogueira para Policarpo, e ele morreu aos poucos queimados. Queimado seu corpo físico, mas a sua palavra, a palavra de Deus no seu coração ardia. Queimava o físico, mas o espiritual estava vivo na presença de Deus. Foi um dos mártires da igreja primitiva, um exemplo de fidelidade e perseverança. Hoje, quantas pessoas que por causa de uma luta, por causa de uma decepção ministerial, uma decepção familiar, querem abandonar Jesus, querem abandonar a igreja, abandonar a obra de Deus, por causa de uma perseguição, por causa de que alguém disse, porque alguém falou alguma coisa, ou porque alguém fez um gesto, muitas vezes querem abandonar a Jesus. Cristãos que não querem suportar, mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa
da vida. Como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, versículo 1, devemos nos atentar com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Seja perseverante. Continue perseverante no caminho do Senhor. Não desfaleça a tua fé. Seja diferente. Tenha uma vida santa. Tenha uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. E com certeza você vai chegar ao ponto final, alcançar as bênçãos de Deus. Deus abençoe o nosso irmão Paulo Quintino. Um abraço, meu amigo, meu irmão. Obrigado pela sua companhia. Também o irmão Emerson e Kelly. Deus abençoe Kelly Tavares. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meus irmãos, a todos vocês em nome de Jesus. Eu quero nesse instante agradecer aqui a todos os nossos irmãos, nossos amigos. Nós chegamos ao termo do nosso programa Momento com Deus. Quero agradecer a você pela sua companhia, pelo seu comentário, pelo seu like, pela sua mensagem deixado nesse programa Momento com Deus. Querendo Deus, no próximo domingo, às 4 horas, estaremos novamente transmitindo ao vivo o programa Momento com Deus. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor continue te abençoando a sua casa, os seus planos, os seus projetos, em nome de Jesus. Um abraço bem apertado aqui do seu irmão em Cristo, Pastor Elcio Soares. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.